achei do livro Sol da Meia-Noite. Sim, gente, eu li o livro novo da saga Crepúsculo e vou contar pra vocês o que eu achei. Vamos lá então? Não vou dar nenhum spoiler, gente, apesar do que, né, os livros já tem muito tempo que foram lançados e os filmes também. Não sei se tem aí uma revelação muito wow que o pessoal já não saiba, mas mesmo assim não vou contar nada, né, não vou aprofundar muito aqui na história. Eu tenho muito carinho pela história do Crepúsculo porque eu li quando eu era adolescente, eu tinha lá os meus 15 anos, eu li na escola, né, em 2008 mais ou menos. Então eu li com meus amigos, a gente foi trocando os livros, e aí a gente ficava pesquisando para saber mais, aí, né, filme, a gente acompanhou o lançamento dos livros, dos filmes. Então eu tenho muito carinho, mas mesmo assim, vou contar aqui de algumas coisas que eu não gostei, né, alguns pontos negativos. E procurando ali no computador, gente, eu encontrei o arquivo do material vazado do Midnight Sun, né, que é o Sol da Meia-Noite. Tinha um site que chamava Forfox, e aí um amigo encontrou que tinha, né, esse material vazado, um novo livro que a autora estava escrevendo, que seria tipo, né, a história do Crepúsculo, só que sob o olhar do Edward, e esse site traduziu. Né, a gente não sabia na época que não era legal consumir material vazado, não sabia, né, como que foi para a autora isso, mas tá aqui, gente, no computador, porque eu sou acumuladora de arquivo, né? E são as 150 páginas do livro, assim, mais ou menos, né? O esboço desse iniciozinho dos primeiros capítulos. E eu lembro que quando eu terminei de ler, né, aquele material que tinha, eu fiquei louca querendo mais. Esse arquivo meu é de 2012. Demorou um pouco, né, gente? Mas agora temos o livro inteiro. Começando então, gente, pela capa. Todas as capas da coleção, elas têm ali uma mensagem, alguma coisa sobre a história. Essa, no caso, é uma romã, então faz uma alusão ao mito de Hades e Perséfone, de forma bem geral, assim, né, gente? Porque os mitos têm variações, têm várias versões. Então tinha a Perséfone, que era a deusa da primavera, das flores, não sei o quê. E o Hades, que é o deus do mundo inferior, então, né, para onde as pessoas vão depois que elas morrem. Ele se apaixona por ela, rapta ela para o reino dele, e porque ela comeu as sementes ali da romã, ela não pode sair mais do reino dele. Então a Deméter, a mãe dela, faz ali um acordo. Então a Perséfone fica 6 meses junto com ela, né, que corresponderia à primavera, e 6 meses junto com Hades no reino dele, que seria, né, o inverno. É uma forma que eles arrumaram ali para justificar as estações do ano. Tem toda uma alusão a esse mito no livro, então o Edward fala, né, que é como se ele fosse o Hades e a Bella a Perséfone, e que cada vez que ela vai se apaixonando mais por ele, ficando mais próximo dele, é como se ela estivesse comendo ali mais frutos da romã e ficando cada vez mais aprisionada ali, né, no mundo dele, se afastando das pessoas que ela gosta, né, algo assim. Deve ser vira a página, eu não sei se isso seria a contracapa, como que é. Eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês o livro, gente, porque eu li ele em formato digital. Eu comprei pelo Amazon e li pelo aplicativo do Kindle. Na verdade, eu só tenho 2 livros da saga toda. Eu tenho o Amanhecer e eu tenho A Breve Vida de Britannia. Os outros livros eu li emprestado com uma amiga ou li em formato digital. E aí a gente tem uma escultura que é do Cupido e da Psique. Eu lembro que eu estudei isso na escola, lembro direitinho da minha professora contando sobre esse mito. Então, bem resumidamente, vou colocar mais informações no blog, caso vocês queiram saber. Então tinha o Cupido, né, o Eros, que é o deus do amor, a Psique, que é uma mortal, ele se apaixona por essa mortal, ela trai a confiança dele, e depois de várias complicações eles conseguem ficar juntos. Então a Psique, ela é a representação da alma humana purificada pela adversidade. Então, né, a gente tem ali aquele romance que depois de muitas dificuldades eles conseguem ficar juntos. Depois que eu terminei de ler O Sol da Meia-Noite, gente, eu fiquei muito curiosa para reler Crepúsculo, que eu li só quando eu era adolescente mesmo. Eu acho que eu não cheguei a reler esse livro depois. Então eu peguei para reler. E aí, literalmente, gente, eu coloquei aqui no celular o aplicativo do Kindle, aqui no meu Leve o Crepúsculo, né, em formato digital, e fui lendo e comparando. E eu achei muito bacana que alguns capítulos têm o mesmo nome. Então é literalmente a versão da Bella e a versão do Edward. Então os dois ali naquela situação, cada um, né, com todo o seu lado, a gente cada hora vai estar na cabeça ali de um. Tem até algumas frases, né, repetidas, então eu achei muito bacana isso, essa imersão de realmente a autora ter revisitado essa história, só que sob a ótica de outro personagem, né, do Edward.
E eu achei interessante que assim, gente, Crepúsculo tem 338 páginas mais ou menos, enquanto o Sol da Meia-Noite tem 770. Ficou muita coisa de fora ali, né? Assim, muita coisa que a Bella não sabia, e aí a gente também não sabia, né? Por consequência. E graças a gente estar na cabeça do Edward, a gente vai saber, a gente vai conhecer mais sobre os personagens. Eu gostei que com essa história a autora conseguiu dar mais dimensão aos personagens, dar mais personalidade, humanidade, desejos, interesses. Eles passaram a ser mais palpáveis, sabe? Porque assim, né, gente, quando você lê Crepúsculo, a Bella vai ver aquele personagem, né, ver aquele cara lindo, maravilhoso, incrível, um deus grego, né, esculpido, perfeito, e ao mesmo tempo frio, distante, e ela não entende por que ele teria interesse nela. Na verdade, a autoestima da Bella, gente, tá lá no chão, né, porque ela não entende como qualquer pessoa poderia estar interessada nela. Eu acho que vem disso também que as pessoas ficavam, ela é muito sem graça, o que ele viu nela e tal. Então, nesse livro a gente vai entender então, o que ele viu nessa menina. E uma coisa que a autora não conseguiu, talvez, no primeiro livro pra mim, e dessa vez ela conseguiu, né, nesse livro ela conseguiu, foi me deixar com medo dos vampiros, assim, sabe? Uma real sensação de perigo. Porque eu não consegui ver muito isso quando eu li Crepúsculo. E, gente, se eu não conhecesse a história, lendo esse livro, você acha que a Bella não vai passar dos primeiros capítulos. Porque logo que ele conhece ela, então a forma como o cheiro dela mexe com ele, e que ele fica incontrolável, aí ele ficou assustador. E aí, gente, é assim, né? Ele tá lá vivendo a vida dele, sem graça, de sempre, né? Nada muda, todo dia a mesma coisa. E aí chega essa pessoa que vai mudar tudo, porque ele não consegue ler a mente dela, e isso deixa ele intrigado, tentando entender por quê, né? Será que é alguma coisa com ele? Será que ele que tá falhando ali? O que que tá acontecendo? E, né, toda a questão ali do cheiro dela, como que isso afeta ele. Então, aos poucos, ele vai começando a se interessar, né, por essa menina, querer conhecer mais dela, e vendo como ela é tímida, como ela é mais na dela, mas ao mesmo tempo ela é muito carinhosa, ela é muito cuidadosa com as pessoas, sempre colocando os outros, a vontade dos outros acima dela, que não é muito bom, mas né, ela é muito altruísta, muito estudiosa, muito atenta. Então é um perigo porque ela percebe coisas que as outras pessoas não percebem. E os outros personagens ali, as outras pessoas que estão ali da escola, elas são mesquinhas, são às vezes até cruéis em alguns pensamentos. E como ele não tem acesso aos pensamentos dela, ele vai conhecer ela da forma como a gente conhece as pessoas, né, gente? Então, vendo as ações, como ela se comporta, como ela age. Então, aos poucos ele vai percebendo, né, que ele tá apaixonado por ela. E aí a gente vai, né, do jovem apaixonado, interessado, né? Depois, à medida que o relacionamento vai avançando, né? Que tem ali os seus interesses, tem os seus desejos, coisa que, eu não sei, quando eu li Crepúsculo, eu achava o Edward meio frio, meio distante, assim, sabe? Não sei. E aí, ele pula por um personagem, né? Um cara meio bizarro, que fica indo no quarto dela de noite e vigiando ela, querendo saber o que tá acontecendo, acompanhando ela ao longo do dia. E, sei lá, né? Meio estranho. Nos outros livros, gente, a gente conhece os irmãos, né, e a família dele pelo que ele conta pra Bella, pelo que ela olha ali, percebe, mas a gente conhecendo por esse personagem é muito mais interessante, porque a gente vê os hobbies, um pouco mais sobre a história de cada um. Então, como eu disse, né, são 770 páginas, é o dobro do que a gente tinha em Crepúsculo, então ele tem algumas memórias, aí ele comenta sobre algumas coisas, então sobre o passado da Alice, né, que é tudo misterioso, sobre como ela brotou ali na família, sobre cada um dos membros, como foi pra ele, mais sobre a transformação. Então ela trabalha mais sobre essa mitologia, sobre a história ali de cada personagem. E eu adorei isso porque eu ficava curiosa, querendo saber mais, sabe? Então, por exemplo, no tempo livre, né? Então ele gosta de tocar piano e tal, gosta de música. Então já a Alice, ela gosta de moda, de costura, coisas assim. A Esme, que é a mãe, né? Que ele realmente vê como a mãe dele, ela gosta de arquitetura, então ela gosta de comprar casas e reformar. E aí ele tem o Emmett, que, né, é como se fosse realmente um irmão para ele,
que gosta de assistir jogos de esporte, né, na televisão. E aí tem a Rosalie, que gosta de tunar carros. Ela gosta de carros, que eu achei bem interessante. E ao mesmo tempo que é legal você estar ali na cabeça desses personagens e conhecer mais sobre eles, é ruim porque a gente fica sabendo de coisas que, né, às vezes as pessoas não querem dividir, mas não tem como ter segredo com ele, né? Então, por exemplo, a Jessica, que, né, tipo, amiga da Bella, ela tem muita inveja dela, ela, né, não tem uma amizade sincera, o Mike é meio babacão, assim, e a Rosalie, que é uma personagem que eu acho muito complicada. Ela é uma personagem muito complicada, porque ao mesmo tempo que eu ficava com raiva e achava ela mesquinha, egoísta, fútil, eu conseguia sentir empatia por algumas situações ali dela. Então, ela começa sentindo uma certa inveja. Como assim, essa mortal aí, qualquer coisa, tá chamando essa atenção toda dele e ele não reparou em mim, que sou linda, maravilhosa. Como assim? Então tem todo esses ciúmes. Ela vê aquela menina que tem, né, um mundo de possibilidades, que poderia realizar tudo que ela gostaria e não pode mais, então ela se ressente muito disso e sente muita raiva de ver, né, muita mágoa de ver aquela pessoa jogando tudo por alto por causa do namorado, do boy ali que ela conheceu. Ai, como assim? Então tem toda a explicação ali de como o amor é uma coisa mais forte ali pra eles, né, pros vampiros e tal. Mas, né, a Bella é mortal, né, então seria talvez diferente pra ela, não sei. Gostei também, gente, com relação aos dons, né, ali aos poderes deles, que a gente vai sabendo um pouquinho mais nesse livro. Então eu achei muito interessante que tem uma parte ali que o Jasper, que é um personagem que eu adoro, que eu acho super interessante, ele é muito importante e a gente não ficou sabendo disso no outro livro, né? A gente não sabia disso, porque a Bella não reparou isso, né? Não foi uma coisa que ela se atentou. Então toda a dinâmica ali dos poderes, né? Do dom da Alice de prever o futuro e do Edward de vendo o que ela tá pensando e já começar a bolar ali estratégias e como que isso é importante para eles manterem a descrição ali da família, saber se alguém tá suspeitando de alguma coisa, ou então resolver questões como dinheiro. Esses dons, então, também, essas características, é muito interessante como o Edward começa a se perguntar por que a Bella é do jeito que ela é, né? A questão do sangue dela, do cheiro dela, de não conseguir ler a mente dela, então tem a ver ali com Charlie, com a Renee, a mãe dela. Então, quando ele tá ali perto desses dois personagens, ele começa a reparar em algumas coisas, e é muito bacana porque a gente vê como era a relação dos pais dela antes deles se separarem, como que eles se sentem, né, um com relação ao outro hoje em dia. Achei esse outro ponto muito interessante. Tem uma parte que me chamou bastante atenção, que é então, né, o Edward tá lá, né, viu os livros da Bella, e depois eles conversam, e ela conta sobre os lugares que ela visitou através dos livros, e aí ele repara como que ela tem um pouco de alguns personagens dos livros que ela gosta, e eu achei que tem ali um paralelo muito interessante com a Tessa das Peças Infernais, da Cassandra Clare, que é também uma personagem que ama ler, né, que viajou através dos livros, e ela fala como que as palavras contidas num livro, elas têm o poder de te mudar, de te moldar. Então eu achei muito interessante esse paralelo ali, né, dessa personagem também. E aí eu fiquei pensando em como os livros que eu li podem ter me mudado também. Então eu li quando eu tinha lá meus 15 anos, como isso me moldou, né, deu toda aquela sensação nostálgica e tal. Fiquei ali reflexiva pensando sobre isso. Então eu gostei muito como a autora conseguiu desenvolver mais sobre a mitologia ali, mais sobre os vampiros, sobre ali os Volturi, né? Então ele já vai comentando sobre eles ali, né? O governo deles, um pouco sobre os outros clãs, sobre os vampiros nômades. Gostei disso porque quando a gente leu a saga, isso só aparece lá em Amanhecer, se não me engano. E aqui a gente já tem uma palhinha, uma explicação sobre algumas coisas. Eu gostei bastante disso. E um ponto muito engraçado, gente, que enquanto eu tava lendo eu ri muito, é que apesar desse livro estar sendo lançado em 2020, né? O primeiro livro, o Crepúsculo, acho que lançou em 2008, mais ou menos. Então, em algumas passagens, a autora fala sobre CDs e tal. E eu ri muito, porque eu falei, gente, ela teve que, né, voltar ali o que a gente tinha de tecnologia na época. E eu ri muito porque eu falei, ai gente, eu ouvi CD tão anos 2000, sabe? Rádio,
Daqui a pouco vai falar que a Bella tinha um Discman, né? Agora comentando sobre alguns pontos não tão positivos assim, né? Algumas questões que eu queria destacar. Então, primeiro essa questão do Edward, que ora ele tá ali, aquele adolescente apaixonado, e ora ele tá perseguindo ela, né? Indo acompanhando através da mente de outras pessoas, e indo até a casa dela quando ela tá dormindo, e sendo muito protetor, às vezes, né, possessivo, às vezes mais agressivo. Então, achei isso meio esquisito em alguns momentos. Alguns diálogos eu achei meio bobinhos, assim, meio juvenis. E aí eu pensei, vai ver por conta do público-alvo do livro. Mas eu não sei, gente, se esse livro tinha como público-alvo os jovens de hoje em dia ou os quase 30 que leram quando eram adolescentes. Então, assim, eu não sei, sinceramente. Agora, uma questão muito séria que eu queria destacar, que não está presente só nesse livro ou só em livros, mas em várias obras, e que eu acho muito complicado, é a construção de caráter de personagens em cima de sofrimentos como estupro. Isso está presente em 2 situações aqui no livro, né, na história, e eu achei muito pesado e um assunto que tem que ser tratado com cuidado, né, gatilho às vezes para algumas pessoas, e eu achei que foi muito jogado. Então, tô lá lendo, tranquila e calma, né? Aí a Bella se perde em Port Angeles, ela tá ali procurando uma livraria, e aí aparecem uns caras estranhos e tal, e você até acha que, né, poderia ter alguma coisa assim, mas na visão do Edward, isso passa a ser muito mais pesado, porque ele descobre que um desses caras é um estuprador em série, e aí, né, tudo que ele pensa com relação ao que ele, né, tá planejando ele fazer e o que ele já fez. Então eu achei muito séria essa questão, assim, e aí acaba sendo usado para construir o caráter do Edward como um cara legal, né? Que ele vai e ele fala, eu salvei a Bella, mas não posso deixar a cidade assim, e as outras mulheres. Então ele tenta arrumar uma forma ali de resolver isso, né? Não quero contar muito aqui para vocês. Então eu achei muito pesada essa situação. E aí vem a história da Rosalie, que é ainda pior. Então ela sofre um estupro do noivo com os amigos dele, então e aí é muito pesada a história dela, então depois ela se vinga e tal, e a forma de construir o caráter dela, a força dela, a superação através dessa situação horrível. E eu fiquei perguntando se isso era realmente necessário, sabe? Isso é uma discussão que eu já vi várias pessoas tendo sobre usar estupro e sofrimentos, assim, para construção de caráter de personagens, né? História de personagens, e eu não sei. Eu não senti isso sendo tão bem desenvolvido. Mas de forma geral, gente, eu gostei do livro, eu fiquei satisfeita. Foi um livro que quando eu vi que ia lançar eu fiquei muito curiosa, fiquei meio com receio de ter uma expectativa muito alta e não gostar. Mas não, eu gostei do livro, me deu muita sensação de nostalgia, sabe? Tava até sonhando já que tava atrasada pra escola, me senti com 15 anos. Eu gostei muito e eu fiquei triste, feliz e triste com a situação da autora, que ela falou que queria lançar mais livros nesse universo, que ela quer criar mais sobre essa mitologia. E ela já começou a escrever outro livro, mas aí não seria mais na perspectiva do Edward, porque né, o próximo livro ele é super pesado, deprê, triste, né, já que eles se separam. Então ela não queria trabalhar com isso, que ela queria fazer com outro personagem. Ela já tinha mais 2 livros, já tem mais 2 livros em mente, mas que a escrita desse livro foi muito pesada, muito difícil ali pra ela, então que ela não vai trabalhar com isso agora. E aí eu fiquei, mas eu quero mais. Foram mais de 10 anos para ela lançar esse. Aproveita o time. Esse livro movimentou muito, fez várias pessoas quererem ler os outros livros, então teve vendas ótimas, né? Campeão de vendas, então acho que ela devia aproveitar isso para conseguir construir mais sobre essa história, aproveitar que tá todo mundo interessado. Então eu fiquei feliz dela querer, né, expandir esse universo e triste que ela não tem interesse em fazer isso agora. Mas agora eu quero saber de vocês. Quem já leu aí, o que achou, se vocês já conheciam a história, se vocês leram também quando eram adolescentes, se tem aí um valor afetivo para vocês também. Vão ter mais informações lá no blog, não deixem de conferir. Tem várias coisas que eu não comentei aqui e que eu destaquei lá no blog, né? Enquanto eu fui lendo, eu fui escrevendo o post. Também sem spoiler, né? Pra não atrapalhar a experiência de ninguém. E é isso então, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar o like, compartilhar pra todo mundo ver também. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito.
E não deixa de ativar o sininho. Toda sexta-feira, meio-dia, tem vídeo novo por aqui. E a gente se vê no próximo.